Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade então, da onde a gente parou na última aula. Hoje a gente vai resolver alguns bugs e iniciar a próxima sessão, né? Que é essa sessão aqui de baixo, sobre nós, né? Depois no final a gente vai fazer uns links bem legais aqui, que vai movimentar entre essas sessões, então vai ficar uma coisa bem bacana, né? Bom, vamos direto pro código. A gente tinha parado, deixa eu iniciar o meu live server aqui. A gente tinha terminado, entre aspas, né, o nosso banner aqui, tá? A gente sabe que existe alguns probleminhas aqui, que eu tinha comentado com vocês. Em determinada resolução, ele vai acabar quebrando o nosso layout, né? Isso se deve ao fato do nosso menu não ser responsivo. Então, por exemplo, aqui em cima, ó, ele está passando do ponto. Se eu colocar aqui um background, a gente vai conseguir ver melhor. Ele está passando da nossa linha. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver primeiro esse menu e eu já vou apresentar também um conceito que é a parte da responsividade. Essa parte da responsividade a gente trabalha com Media Carries, tá? Media Carry, e basicamente é o nosso segredo para a gente transformar isso aqui num site responsivo para qualquer tipo de tela. Antes disso, vamos dar uma arrumadinha nesses nossos ícones de redes sociais, né? A gente tem duas coisas para fazer: arrumar o tamanho e colocar links, porque até então eles são apenas imagens que a gente utilizou o Font Awesome. Vou aproveitar também para dar mais uma olhadinha no Font Awesome. Então vou abrir aqui o Font Awesome para pesquisar ícones, se eu precisar, né? Vou deixar preparado aqui, muito simples. Vou voltar para o código e bora lá. Então a gente tem aqui a nossa seção social media, né? Como eu tinha dito, no Font Awesome a gente usa a tag i e adiciona essa classe especial aqui, essas duas classes especiais, que vai dizer pra gente, pro Font Awesome, né, que tipo de ícone é e qual ícone que é. Então podem ver que aqui, ó, é um tipo, tá? Poderia ter, acho que fast, solid, regular, tá? Isso muda quando a gente mexe aqui, ó, deixa eu encontrar YouTube. Vou marcar os free, né? Os gratuitos. Então a gente tem aqui o YouTube. Quando eu mudo, acho que aqui não vai ter porque tá no free. Ah, não tem. Deixa eu tirar do free para vocês entenderem. Não. Deixa eu ver se tem outro. Aqui, ó. Quando a gente muda aqui, ó, solid para regular, ele vai mudar o tipo, ó. Se eu mudar para light, ele vai mudar também a inicial, ó. Team. E podem ver que a segunda classe, ela não muda. Ela continua igual. Porque a primeira classe define qual que é o tipo de ícone que a gente vai usar e a segunda, o ícone em si. Então o Font Awesome funciona dessa maneira. Ele tem umas opções aqui de Sharp, né, que muda um pouquinho a forma do ícone, como ele é feito. Você vai ter, como é que eu posso dizer, ali ó, aqui ele é arredondado e aqui ele é quadrado. Então ele não tem cantos redondos, né? Já no clássico, aqui ele tem umas animações, eu não sei como que funciona isso aqui, nunca explorei. Vocês devem conseguir explorar isso na própria documentação, mas não utilizei ainda. Provavelmente deve ser bem legal isso aqui, bem simples. E tem a rotação, se eu quiser rotacionar, ó, podem ver que ele adiciona uma classe. Ó. Ele já tem algumas classes para facilitar isso. Ou seja, eu quero gerar um ícone e eu não preciso criar uma classe para mim fazer essa jogada, né? E aqui tem os tamanhos, ó. A gente também consegue definir por classes. Eu prefiro definir com o tamanho da fonte, porque como ele é um SVG, né, quando a gente aplica o font size, ele acaba mudando o tamanho desse ícone. Então, vamos pegar o nosso free YouTube
Vou copiar aqui, só clicar ele já vai copiar. E vou adicionar mais um aqui para a gente ter 3 ícones lá em cima. Ó. Pode ver que ele não funcionou por... Não descobri o porquê. Ah, sem animação, tamanho padrão, muito estranho. Deixa eu tirar isso aqui. Também não... Ah, não. Não funcionou do Instagram, ó. Porque eu coloquei Solid. E ele não tem acesso aos Solids porque a gente está utilizando a versão gratuita. Então a gente fica um pouco limitado com os ícones que a gente vai poder usar. Voltou lá ao nosso Instagram, Facebook e YouTube. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se tem Square. Tem Square também. E YouTube, Square, também tem Square. Assim a gente coloca eles todos com o mesmo tamanho, vai ficar um pouquinho mais conciso, né? O nosso layout. Duas coisas que eu notei também, que essa cor não tá legal, né? A gente precisa ajustar. Eu acho que vai ser legal a gente colocar ele transparente aqui no header, ó. Dá uma olhadinha como é que fica. Ah, eu lembrei porque a gente tinha colocado esse fundo, né? Porque como o plano de fundo tá com uma cor laranja, ele acaba pegando o plano de fundo, ó. Ele não tá realmente em cima da nossa imagem. E a gente vai querer que isso fique em cima da nossa imagem para dar esse efeito de transparência sobre o plano de fundo. Para resolver isso aqui, vamos mexer um pouquinho na estrutura, tá? Mas antes eu quero resolver essa questão. Deixa eu ver. Pois é, aqui, ele quebrou aqui, ó. Essa questão do nosso menu, né? Ah, nesse caso, eu acho que a gente vai ter que começar primeiro solucionando esse background, porque o menu a gente vai precisar fazer várias adaptações. Então vamos primeiro arrumar esse plano de fundo. O que está acontecendo aqui? O header está aqui, ó. Nosso header, tá? Vou marcar o flex dele aqui para a gente poder identificar, ó. E dentro, e ao lado, na verdade, né? Ó, tem o header e aqui ao lado tem a section. Então o header não está em cima, dentro da nossa section, para ficar com a section por plano de fundo. Fazer algumas alterações. Por exemplo, nosso header está aqui e o banner está aqui. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Vou usar um posicionamento absoluto, que aí a gente já vai pegar uma nova técnica aqui que vai ajudar bastante em muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nosso header, vamos encontrar ele lá então, home, header. A gente tem aqui home, não tem header. Onde que eu botei o header? Tá errado, essa home aqui não precisa estar aqui. Ela tem que estar no início, ó. Como eu tinha dito, sempre em ordem exatamente como está o HTML. Se o home vem antes do header, então ele tem que ficar antes do header. Show, coloquei aqui em cima, então. Agora vamos alterar o funcionamento desse header. Então aqui no header, a gente vai adicionar uma propriedade que é o position, tá? É basicamente como que ele vai se posicionar dentro do nosso HTML. E como que a gente... o que a gente coloca aqui? Tá? A gente tem duas coisas que... Mas, na verdade, a gente tem mais que duas coisas, tá? Duas propriedades. Vou colocar aqui position. Ele tem o estático, tá? Relativo, absoluto e o stick que a gente já utilizou, né? O position stick está sendo aplicado aqui no nosso header. Até vou tirar isso aqui e a gente vai alterar aqui. O stick, né? Como eu tinha mostrado para vocês, ele faz aquele efeito ali, ó, de ficar preso mesmo que a página se mova.
Então, se eu tirar o position, o que que vai acontecer? Ó? Ele vai se mover junto. E o position padrão, tá? Que o próprio CSS já coloca, a TML já entende, é o position relative. Deixa eu ver se vai estar herdando de algum lugar aqui. Ah, não vai mostrar aqui. Mas ele já vem por padrão como relativo. Não, perdão. Ele vem como padrão. Ah, deixa eu perguntar pro GPT que eu me esqueci. É static. Isso aí. Então, o nosso padrão é static. Quando a gente não coloca ah, o position, ele vai assumir que aquele é tá tendo um posicionamento estático. Aí a gente tem o relativo, o absolute e o stick. Vamos dar uma olhadinha então no absolute. Ah, vamos colocar aqui ó, no home header, tá? Vou voltar ao position e vou colocar absolute, certo? E aí vocês vão notar uma coisa curiosa. Ó. Ele tá ali, podem ver que sumiu a barra de rolagem, né? Isso aconteceu porque a gente tinha colocado o nosso banner para ocupar 100% da tela. E como agora o nosso header é um posicionamento absoluto, então ele não está mais ocupando o espaço à esquerda da nossa próxima section. Ó. É como se ele tivesse por cima, digamos assim. E aí, o que a gente faz com isso, tá? Vocês podem ver, ó, eu vou diminuir e meio que já resolveu nosso problema. Ó. Ele foi bem mais longe do que antes de quebrar. Ó. Ele quebra aqui porque não tem espaço para o nosso texto e a gente definiu que eles não vão quebrar conforme reduzir o espaço. Então ele acaba sobrepondo as outras coisas. Então a gente tem o nosso position, certo? Só que tem um problema ali, ó. Ele não está pegando 100% da tela, tá? Eu tenho um top 0 aqui. E aí eu vou adicionar também um left 0, tá? Porque o que acontece? Quando a gente coloca o position absolute, a gente passa a ter acesso ao top, left, right e bottom, né? Em cima, embaixo, esquerda e direita. Então a gente pode escolher aonde a gente quer. Eu vou colocar então, ó, um top 50%. Vou tirar esses dois aqui. E a gente vai ver que o nosso menu foi para o meio da tela. Ou seja, o posicionamento absoluto é literalmente absoluto. Ele vai ser colocado exatamente onde a gente posicionar ele na tela. Só que aí, por exemplo, quando eu coloco um top 50%, tá? O eixo de alinhamento dele, podem ver que não está 100% no centro. Ó. Se eu pegar aqui, ó, vocês vão ver que não está 100% no centro. Isso acontece por quê? Porque ele vai basear o eixo nessa parte de cima aqui, ó, na linha de cima, e não no centro do nosso elemento. E aí tem uma coisinha bem legal que a gente faz, que é um transform, translate, tá? E aí no translate a gente tem duas formas também. Tem o translate, que é tanto o eixo X quanto o eixo Y, e tem o translate específico. No nosso caso aqui eu quero somente no eixo Y, tá? O translate, ele vai mover, né, esse nosso elemento com os valores que a gente passar aqui. E ele aceita pixel, ele aceita rem, ele aceita porcentagem, ele aceita diversos tipos de valores, né, e de unidades de medida. No nosso caso, a gente tem aqui, ó, eu vou pegar o Lane Shot, que eu não abri ainda hoje. Vou tirar uma captura de um lugar aqui só para a gente ter um desenho. Então, olha só, a gente tem lá a nossa div, e ó, aqui é mais ou menos o centro absoluto. Então, ele vai colocar daqui para baixo. O centro é a linha, certo? Quando eu dou um translate, ele vai mover isso aqui e ele vai dividir exatamente a quantidade que eu colocar ali, que vai ser menos 50%. E aí, ele vai colocar exatamente no centro. Vamos ver isso aqui na prática, vai ser um pouquinho mais fácil de entender.
Então, se eu mover 50%, o translate vai mover 50%. Só que o que, que é esse 50%? É justamente o tamanho do elemento. Então, se o meu elemento tem 300 pixels, ele vai dividir na metade da altura, né? Porque a gente está pegando o eixo Y, vai dividir na metade. E esqueci até o valor que eu falei, mas enfim, se tem 500 pixels, ele vai dividir na metade e vai ser 250. Então ele vai mover do 250 para cima. Como eu não sei o tamanho do meu menu e ele pode acabar modificando, é interessante eu usar a porcentagem. E lembrando que a porcentagem ela é relativa ao nosso elemento pai. Nesse caso aqui, ele é relativo ao próprio elemento. Eu vou colocar então menos 50% e vai acontecer que ele moveu pouca coisa. Ó. Eu vou vir aqui ó, no header e eu vou tirar e vou colocar zero. Opa, perdão. Na verdade, eu escrevi errado aqui. Ó. Translate ponto e vírgula. Agora funcionou. Então agora ele está exatamente no centro. Ó. Se eu vier aqui e remover os 50, que ele não está me deixando. Aí, agora foi. Ó, tirei, pode ver que ele foi um pouquinho para baixo. Vou colocar de novo, menos 50%. Se eu colocasse menos 100%, ele ia mover 100% para cima com base no tamanho do elemento. Esse 100% aqui é exatamente ó, 41,34 pixels. Então, se eu colocar aqui menos 41 pixels, ele vai ter basicamente o mesmo efeito. Só que, como eu tinha dito, a gente não sabe se esse menu vai crescer ou se a gente vai precisar mexer ainda nele. Então, vou usar uma porcentagem para ele ficar sempre relativo ao próprio elemento. Agora, a gente tem outro problema, né? Ele não está pegando 100% da tela. E isso está acontecendo, vamos descobrir o porquê. Uhum. Tá, faltou uma coisinha. Deixa eu ver se isso aqui já resolve. Tá. Uma coisa importante, tá? Que o que acontece? Quando a gente coloca a position absolute, ele vai se posicionar absolutamente em cima de um elemento, de um outro elemento pai. Então, por exemplo, como eu não defini qual que vai ser, perdão, qual que vai ser o pai dele, né, que vai servir como base para ele se posicionar, ele acaba usando o body, né, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai ler, né, social media, esse elemento aqui agora é absoluto, vou procurar no pai dele. Poxa, o pai dele não tem position relative, vou para cima. O pai do header também não tem position relative, vou para cima. Então ele basicamente está se posicionando a partir do body. E aí eu quero que ele fique posicionado com base na minha página e não no body. Então eu vou vir aqui na minha home e vou colocar um position relative. Ou seja, agora ele está se baseando no meu main, porque ele é um absoluto e o main é um relativo. Se ele encontrou esse relativo aqui na árvore, né? Podem ver que é uma árvore. Ó. Quanto mais eu abro o HTML, mais para dentro, né? Mais galhos, né? Mais ramificações vão se construindo. Então, ele está relativo, ele está absoluto com o nosso home. E o nosso home é relativo. Então, se eu colocar aqui no meu header tá, um top de 10%, ele vai ficar 10% com base no meu main. Eu vou colocar aqui uma margem top. Deixa eu só tirar meu vibrário do celular, porque senão vai ficar dando sons para vocês. Margem top de 100 pixels, tá? Vocês podem ver, ó, que aqui no meu header ele não tá 10% do lado de cima, ele tá 10% daqui, ó, no nosso main. Se eu colocar top 0, vocês vão ver que ele vai ficar em cima do nosso header. Como a gente fez um translate, ó,
ele acabou passando 50% para cima, tá? Esse translate aqui a gente provavelmente não vai precisar, eu só quis colocar ele no contexto para a gente entender, ó. Pode ver, ó, 50% é metade do próprio elemento. Se eu tirar o translate, ele fica certinho com o nosso header. E essa técnica aqui vai abrir um leque enorme, porque a gente consegue fazer muita coisa. Consegue construir imagens somente com HTML e CSS. Tinha uma tinha uma menina do LinkedIn que ela construía imagens só usando HTML e CSS. Ela fez até uma série que ela foi construindo os ícones do Duolingo, né? Totalmente com HTML e CSS. E ela basicamente usa essa técnica. Ela cria um elemento que vai ser relativo, um absoluto, e ela vai alinhando um em cima do outro, né? Uh, dá para construir bastante coisa com isso. E aí a gente trabalhando também com os z-index, né? Vou até aplicar já isso aqui para vocês entenderem. Eu vou aplicar um z-index aqui no meu home header de z-index menos 1. O que vai acontecer? Vai ter o nosso menu. Ele não sumiu, de certa forma. Ele está aqui. Só que o header, ó, ele está com o z-index menos 1. Então ele ficou atrás do nosso banner. Eu vou tirar o background, ó, e vou colocar transparente. Ver se ele vai conseguir mostrar. Acho que ele está pegando alguma cor. Não, ele ficou atrás até mesmo do body. Então ele não vai aparecer aqui. Mas eu vou atualizar aqui, ó, e vamos dar uma olhadinha, ó. Eu vou colocar então index 1, ele vai ficar em cima. E se eu colocar aqui, ó, no meu banner, cadê meu banner? Aqui. Se eu colocar aqui no banner index 2, vai ter o mesmo resultado. Ué, deveria ter o mesmo resultado. Deixa eu ver. Index 1. Muito estranho. Tá. Tá. Não vai funcionar nesse caso. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter um uso desse caso e aí eu vou conseguir explicar melhor. E não fique preocupado com essa questão. Mas basicamente o Z-Index ele vai organizar o que vem à frente ou atrás. Quem já mexeu com Photoshop é basicamente a ordem das camadas que a gente coloca lá. Então, quando a gente coloca uma camada acima da outra, ele vai mostrar a camada que está em cima. E o Z-Index menos 1, né, ele basicamente vai colocar atrás de qualquer coisa. Eu vou tirar então o Z-Index daqui, daqui a pouquinho a gente usa ele de novo, só para a gente saber da existência mesmo. E aqui também. Show. Vamos ajustar então o nosso top. Vamos colocar um top 0. Beleza, ó, vai lá para cima. Mas não tá como a gente queria, certo? Ele tá quebrando metade dele. Isso se deve ao nosso translate menos 50%. Vou tirar o translate e ele vai ficar ok. Vai ficar certinho ali. Agora vamos descobrir o que está acontecendo aqui no nosso menu, ó. A gente tem o header, tá? Ele tá com um tamanho de 100. Opa, acho que tá por aqui, ó. Sim, como a gente tá com absolute e a gente não tem a barra de rolagem, ó, porque não criou uma barra de rolagem, ele acaba criando esse problema. Esse espaço que ele está colocando aqui seria para a barra de rolagem, só que a gente não tem mais ela. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, por enquanto a gente vai tirar lá, eu acredito que ele vai voltar a dar problema, mas a gente ajusta de novo. Vou tirar o cal, que é aqui no home header, e vou colocar 100 VW, e aí ele vai passar a ter 100% do tamanho total da nossa tela. Né? Lembrando que não é 100%, como quando a gente utiliza a porcentagem, ele é 100% da nossa tela inteira, todo esse espaço aqui que é visível. Bom, agora a gente precisa ajustar os nossos ícones. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui. Ó, a gente tinha colocado aqui, e ele está com um width de 100%. Ó. Então ele está ocupando todo o resto que sobra, e a figura também. Ó. A figura está ocupando todo o resto que sobra. E o nosso nave a gente tinha setado como 40%. Vou dar um teste aqui.
Tá, ele pegou 100% também. Aí tem um header, tem um display flex. Deixa eu ver. Não, não é esse o nosso problema. Eu quero fazer de uma maneira um pouquinho melhor aqui para a gente não deixar um tamanho fixo nesse nosso nave. Não acho muito legal trabalhar com tamanhos fixos. Dá uma pensadinha aqui. Esse carinha tá com 40. Tá. Eu vou tirar esse width de 40%, porque como ele já tá com flex, tá? Aqui, ó. Como ele já tá com flex aqui em Home Header Menu, ele automaticamente vai distribuir os espaços justamente por essa propriedade aqui que a gente colocou, Space Between. Então ele vai jogar esse para a direita e esse para a esquerda e colocar exatamente o mesmo espaço aqui e aqui. Então a gente não precisa mais daquela propriedade fixa definindo o tamanho, né? Ele ainda tem o padding left de 5%, ok. A gente quer que fique esse espaço à direita, né? Agora a gente precisa ajustar a nossa social media. Deixa eu ver. Aqui no nosso social media, a gente alinhou Flex End, né? Para ele ficar todo à direita. Alinhou os itens no centro. Ó, pode ver que ele alinhou ali, ó, no eixo X, né? Não, perdão, no eixo Y. Ele até marca ali quando eu passo o mouse, ó. E aqui alinhou à direita. O que eu vou fazer aqui? A gente tem uma propriedade. Tá, vamos aqui no social media. Cadê? Social. Uma coisa bem legal, ó. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu não me lembro como é que era. Tinha uma função bem legal que dava para procurar classes, mas eu vou usar o Ctrl F aqui mesmo, ó, Social Media. E aqui a gente tem uma propriedade que é o gap. Né? O que é o gap? É o espaçamento, o espaço que vai existir lá no layout entre os elementos. E a gente tem dois tipos de gap, né? O column gap, que ele vai colocar entre as colunas. Eu vou colocar aqui 5 pixels, a gente já vai ver um resultado lá. Ele já botou um espaço. E a gente tem também o row gap, que é a mesma coisa, só que em linha. Então, se eu colocar 5 pixels aqui, 50 pixels, ele colocaria. Só que como tá na dimensão, né, tá no eixo Y, a gente quer ele como uma linha, então ele não vai colocar embaixo, porque não tem nenhum elemento que vem abaixo. Se por outro lado eu mudasse a direção do meu flex e colocasse column, por exemplo, vocês podem ver que ele deu 50 pixels ali. Então a gente tem os dois eixos, né? Eu vou diminuir aqui, ó, para a gente ver de novo, 5 pixels aqui. Como a gente quer numa linha, eu vou tirar o meu flex direction, eu quero que ele se mantenha como uma row, vou tirar o row gap e vou manter, vou tirar o column gap e vou manter somente o row gap de 5 pixels. Vamos ver se ficou legal. Não, perdão, column gap, embolei aqui, que são das colunas, né? Ó, uma coluna seria, vou marcar o flags aqui, ó, uma coluna é essa aqui, outra coluna é essa aqui e outra coluna é essa aqui do YouTube. Então ele colocou espaço entre as colunas. E aí a gente tem também a propriedade gap, que é o nosso short range, né? E aí ele basicamente faz, se eu não me engano, linha e coluna. Eu vou tirar aqui para testar, não me recordo. Ou melhor, vamos da documentação. Gap CSS. Então a sintaxe dele é... Deixa eu ver. Ele é linha e coluna. Então, se eu colocar aqui 10 pixels, ele não vai funcionar. Na verdade, a esquerda ele vai ser da linha, que a gente não quer. E a gente quer a coluna, então aqui vai ser 5 pixels.
e ele vai funcionar da mesma maneira. Só que aí o que acontece? Se acontecer dele mudar, né? E eu tivesse colocado aqui, ó, 5 também, tanto para a linha quanto para a coluna, se eu mudar a minha direção, ó, flex direction column, ele vai manter o nosso gap, o nosso espaçamento. Nesse caso, eu acho que ele vai acabar quebrando depois. Deixa eu pensar. Não, não. Ele vai continuar na mesma linha. Então, eu não preciso usar o gap, eu vou usar somente o column traço gap. De 5 pixels, tá ok. E outra questão, can I use? Vamos dar uma olhadinha na compatibilidade, porque se eu não me engano tinha um probleminha com o column gap. Aham. Ele também tem no grid, tá? Mas aqui a gente está usando flex. Bom, a princípio tá ok. Ele vai funcionar na maioria dos browsers, né? Ele vai funcionar no IE11, por exemplo, mas a gente não quer nem saber do IE11. Está trabalhando com coisa moderna aqui. Eu particularmente não dou suporte para navegadores antigos, né? O máximo assim que é dado é para o Safari e também os mais atuais, né? Então a gente sabe aqui ó, que vai funcionar no Chrome desde 84, no Edge desde 84, que é basicamente o Chrome, no Safari desde o 14. Então tá tranquilo, ó. Quase todos os navegadores. Esse QQ aqui não é desconhecido, né? Mas vamos combinar que Baidu Browser e QQ Browser, né? Eu nunca ouvi falar e eu acho que não é também o nosso público-alvo aqui. A gente dando suporte para toda essa galera aqui desses navegadores, já acho que tá beleza, né? Então, feito isso, a gente arrumou o nosso menuzinho, mas não está clicável, né? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um link, uma âncora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai envolver o nosso i com uma âncora. Então, eu vou colocar aqui um A, vou dar um hashtag aqui, e já vou fazer o seguinte, ó, já vou colocar aqui dentro nosso link. Vou copiar isso aqui, já vou fazer um A também, hashtag, vou aqui dentro do link, hashtag A, hashtag, coloquei dentro do link. Vou mandar ele alinhar para mim. Eu uso Ctrl Shift I, tá? É onde vai alinhar. Mas isso é uma questão um pouquinho complexa. Perdão. É uma questão um pouquinho complexa porque ele utiliza formatadores, né? E teria que configurar no VS Code. Mas vocês podem alinhar manualmente, né? Identar o código manualmente. É até legal porque vocês vão começando a naturalizar, né? Essa organização. Eu fazia manualmente por muito tempo. Gostava, né? Eu não gostava muito de automatizar as coisas, mas com o tempo a gente acaba querendo automatizar as coisas porque é uma coisa que já fixou, então eu sei como é a indentação, o código, eu não preciso pensar para isso, né? E é uma coisa que eu não vou esquecer. Então eu automatizo. Mas é legal a gente fazer manualmente para a gente até se orientar dentro do código. Eu coloquei aqui, ó, o link um dentro do outro, ó. O ícone um dentro do, perdão, o ícone dentro do link. E agora, automaticamente, nossos ícones são links. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada. Ó. Até essa cor que está mudando ali é o focus. Quando a gente clica, ó, é o focus. Se eu clicar e segurar, ele está em focus. Ver se eu consigo simular um focus aqui, ó. Nosso i. Será que é o focus? Não. Over. Visited. Não funcionou. Ah, perdão, é que eu não fiz no A. Focus Active. Perdão, não era o Focus, tá? É o Active. Eu clico, ele tá Active. Soltei, não tá mais. Então, aquela regrinha de 2 pontos Active, 2 pontos Hover, né? A gente tem todas elas aqui, ó. Tem o Active, tem o Focus, Focus Weaving, que eu não sei o que que é. Tem algumas coisas que nunca nem usei aqui, né? Mas podem dar uma olhadinha na doc. É interessante a gente conhecer um pouquinho a fundo. É que eu realmente não desenvolvo mais tanto front como eu fazia antigamente. Nesse caso, tá? Aconteceu um probleminha, ó. Ele tá pegando as cores já do link, ó. Color WebKit Link. Esse WebKit são
coisas específicas do Chrome. Como eu tinha dito, a gente tem alguns estilos que já vêm próprios, né? Então ele já coloca essa cor azul. Eu não quero que ele fique nessa cor azul. Então, vamos dar uma arrumada nisso aqui. A gente não colocou classes dentro do social media. Então, eu vou colocar aqui, ó, em cada link uma classe. E eu vou chamar de... Deixa eu pensar... Links. Link. Ok. Vamos ver se vai funcionar certinho. Ok. Né? E pode ver que a gente tem um link aqui, ó. E a gente tem um link aqui embaixo. E eles não estão conflitando, porque a gente colocou ah, exatamente a especificidade que a gente quer no nosso link. Então é uma maneira legal de a gente manter o mesmo nome de classe em vários lugares sem que haja conflitos, né? Show. Agora eu preciso criar lá dentro do nosso social media link. Então a gente tem o que? Home, social media. Agora a gente tem home, social media e link. E a gente vai mudar o que? Ele é basicamente um texto. Então eu vou mudar a cor dele para nossa variável lá, que eu não me lembro mais o nome. Eu acho que era fonte, traço... Não lembro, vamos dar uma olhada. Color font light. A cor branca. A cor preta é dark. E a gente tem aquela cor laranja que é o highlight. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso layout. Eles usaram a cor branca. Então vamos usar a cor branca também em nossa color font light. Vou colocar então aqui, ó, nossa color, traço font, traço light, ponto e vírgula. Show, a gente tem os nossos ícones na cor branca. Como eu tinha dito, né, o font Awesome ele aplica pelo color e pelo font size também, né? Porque ele entende como se fosse um texto. Se eu colocar aqui 50 pixels, ele vai ficar um ícone bem grande, certo? Então a gente controla com esse tamanho. Ou a gente controla lá com aquele código que eu já me esqueci, que é, por exemplo, fa-2xs. Eu posso colocar aqui então fa-2xs, que ele vai ficar um pouco maior. Olha lá, ó. Ele ficou menor, na verdade. Mas eu não quero colocar classes, eu quero aplicar diretamente aqui, então eu vou botar um font size de mais ou menos uns 18 pixels. Vamos dar uma olhadinha. Tá legal, é isso aí mesmo. Deixa eu ver. É isso aí, ficou show de bola. Agora vamos tirar essa cor de fundo, que a gente quer que ele fique transparente. E ela está sendo aplicada, ó, no nosso home header. Então a gente vai aqui, ó, home header. Cadê? Aqui, ó, e vamos trocar background color. Deixa eu ver se funciona. Background color com transparent. Funciona. A gente coloca transparent, né, para ficar transparente. E aí a gente tem quase o menu que a gente tem lá no nosso layout, certo? Beleza. Vamos fazer uma simulação. Eu vou duplicar esse banner e vou colocar mais dois aqui. Só para ele criar essa barra de rolagem. Ó. E aí a gente vai ver que ele voltou a criar aquele nosso problema dos 17 pixels, porque a barra de rolagem agora ela está passando, né? Eu vou fazer uma forma aqui de resolver, ó, que seria overflow hiding. Tá? O overflow ele trabalha justamente o estouro, né? Então, quando a nossa div estourar, se alguma coisa passar do tamanho dela, ele vai esconder. Eu posso esconder, eu posso deixar visível, ou eu posso criar um scroll. Ó, no caso ali, ele criou um scroll lá, ó, porque estourou. Ó, o scroll ficou interno, ó, e não mais no navegador. Ele está dentro do elemento. A gente não quer isso. A gente quer que ele fique hidden. Então, vamos adicionar no nosso home aqui, ó. Home, overflow, hidden. E a gente não vai resolver por definitivo, mas é um bom paliativo pra gente. Como eu tinha dito, o front ele não tem jeito certo, jeito errado. Tem a forma que a gente faz funcionar e que resolve o nosso caso.
O overflow, tá? Eu não aconselho colocar no body, que se a gente for usar ele como... Ah, deixa eu lembrar, não era não. Era o position relative. Eu aconselho não colocar o position relative no body, tá? Tentem evitar utilizar coisas de posicionamento, algumas regras direto no body. Até por isso que a gente cria um main internamente, porque a gente aplica tudo aqui, ó. A gente mantém o nosso body a salvo. E tem algumas propriedades, por exemplo, se eu colocar relative aqui e tiver alguma coisa com stick, ele não vai funcionar. E tem umas outras questões também que eu não me recordo agora, mas dá um problema muito grande. Então evitem aplicar coisas no body, exceto, né? Então, font weight, font size, coisas que trabalhem com não posicionamentos. Resolvemos então, né, o nosso estouro. Basicamente agora nada mais vai conseguir quebrar o nosso layout, ó, porque ele vai acabar ocultando. Aqui em cima, pode ver que ele vai ocultar caso estoure, ó. A gente vai resolver isso aqui também. Mas agora a gente tem o nosso menu praticamente pronto. Só que quando eu rolo, ele vem junto. E eu não quero que aconteça isso. Lembra que a gente queria que quando rolasse o menu ficasse sempre ali aparecendo? Uma forma da gente facilitar para o usuário a navegação, né? Eu não preciso criar um botão de voltar para o topo e fazer o usuário ficar subindo e descendo na página. Quando ele estiver no meio, ele pode decidir clicar em outro lugar, que vai ser muito melhor. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar o Position Absolute e vai colocar Position Fixed. E aí a gente vai ter o nosso menu fixo, não importa o quanto a gente role, tá? Deixa eu só matar uma aranha aqui, pessoal. Provavelmente eu vou tirar essa parte para matar aranha, mas não sei se vai dar tempo, né? Mas acontece. Resolvido, a gente tem o nosso menu fixo, tá? Ficou muito melhor. Eu vou até aumentar um pouco esse logo, ó. Ele tá um pouco não, tá muito pequeno. Cadê o nosso logo? Logo container logo, ó. Coloquei 20, vou colocar 30. E já cresceu, ó, já empurrou o nosso espaçamento em tudo, porque a gente não definiu um tamanho máximo, né, na nossa altura. Então o header vai crescer conforme os filhos dele crescerem. Então é sempre interessante não colocar tamanhos fixos, né? Por exemplo, se eu colocar esse aqui, ó, height de 20 pixels, ele ia quebrar. Porque eu defini que é 20, mas eu passei disso. Então não funcionaria. Então evitem a altura fixa, exceto se vocês tiverem certeza que aquilo ali vai encaixar em qualquer tela sem precisar quebrar. Bora arrumar também aqui, ó, o nosso We Are Pure. Né? Eu vou colocar o mesmo texto que está lá. Cadê? Arquitetura. We Are Pure. Show, dá uma carinha melhor. Bom, feito isso, a gente resolveu a maior parte dos problemas. Tá? E agora a gente vai para a nossa próxima sessão. A próxima sessão vai ser bem fácil. Tá? A gente já tem conhecimento de quase tudo que a gente vai usar ali. A gente vai literalmente repetir muita coisa. E é daí que surgiram, tá, os frameworks. Os frameworks nada mais são do que classes pré-definidas que a gente utiliza e repete. Então, por exemplo, se eu quisesse criar aqui uma tag .center -flex, né? Eu colocaria aqui, sei lá, line items center. E aí, toda vez que eu quisesse um flex, eu poderia também fazer um ponto flex. E aí eu colocaria display flex. Que é meio que a base dos frameworks como o Bootstrap, por exemplo. Isso que eu acho interessante a gente dominar muito o CSS, o Sass, porque daí a gente entende como esses frameworks funcionam e aí vocês conseguem aprender basicamente qualquer framework. Eu vou tirar então isso aqui, tá? Alterei lá, tirei as nossas seções e vamos para a próxima seção. Nossa seção aqui é About Us.
Muito simples, lá tem um gradiente, um menuzinho e um texto. Esse botão aqui, ó, deixa eu ver se ele repete. Ele não repete, ele é único. Nesse caso, eu não preciso construir um padrão para o botão. Nesse outro, a gente vai construir porque eu vi que ele repete. Então, eu não quero ficar fazendo uma classe para cada coisa. Então, a gente vai construir depois uma classe para não ficar repetindo, né? É muito interessante a gente sempre focar também em não ficar repetindo o código. Isso é uma má prática, é um trabalho sem motivo. Senão a gente acaba perdendo, né, a nossa cascata. E também a gente perde as vantagens de utilizar classes, né? Porque como eu comentei, eu evito utilizar IDs, eu só uso ID no meu main aqui, no container principal da minha página. Eu sempre utilizo ID e o resto são todas classes. Porque se eu precisar em algum momento, eu consigo reutilizar essa classe, tá? Aqui a gente deixou bem específico, ó. Mas tem casos, por exemplo, tem um site que eu construí uma vez que ele tinha 3 tipos de sites, até foi com o Lucas, né? Que ele acompanha as lives aí com a gente, ele dá várias dicas também. O Lucas, a gente precisou desenvolver um site que tinha 3 layouts de cores diferentes, mas a posição, os botões eram quase todos no mesmo lugar. Então a gente criou basicamente muita coisa reutilizável. E aí, conforme o domínio, se não me engano, ele aplicava um CSS. Foi uma coisa muito louca, muito boa que a gente fez. E a gente não precisou escrever tanto CSS, porque se a gente fosse fazer CSS para cada um dos sites, teria sido um trabalho enorme. E a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de produção e assim a gente conseguiu entregar muito mais rápido o projeto. Deixa eu ver. Vamos colocar então aqui, ó, About Us. Tá dentro da nossa home. Ele vem depois de tudo que a gente já construiu. Então é home.about.us. Vou colocar o About Us aqui do lado do banner, ó, abaixo do banner, na verdade, né? Uma section, tá? Não sei se eu tinha comentado, isso que eu faço aqui, ó, section.about us é uma extensão já, que já vem nativa, se eu não me engano, no VS Code, que é o Emmet. Eu vou deixar o link na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Ó, Emmet.io, tá? E aqui ele já explica mais ou menos como funciona na documentação aqui. Então ele facilita muito e ele funciona tanto no CSS quanto no HTML e em diversas outras linguagens também. Mas basicamente eu disse que eu quero uma seção que tem uma classe chamada About Us. Perfeito. A gente já criou o nosso container, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Não vai aparecer nada, era esperado isso. E aí a gente tem um H2, lembra que a gente não pode repetir H1, então isso aqui passa a ser um H2. Pode ver que ele é mais ou menos igual esse aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada se vai ter mais desse tamanho. Esse aqui parece que é do mesmo tamanho também. Aham. É, ele repete um pouquinho, mas eu acho que não repete tanto a ponto da gente precisar reutilizar as classes. Como eu disse, é uma landing page pequena, então a gente não precisa, né, usar uma furadeira para pregar um prego. Não faz sentido. Então eu vou colocar aqui o nosso container, ó, porque a gente vai ter um espaçamento aqui dentro. Então a gente precisa que, igual da maneira que a gente fez no banner, né, ele segure aqui, ó, esses nossos amiguinhos aqui, que é o nosso H2, nosso parágrafo e o nosso botão. Então eu vou colocar aqui uma div, porque não tem semântica para mim, é só um container, div.about. Deixa eu ver. Pode ser About Us Container. Como é estranho, eu vou tirar About Us e vou deixar somente About. E vai ficar About Container. É um pouquinho melhor da gente entender. Vou mudar também aqui, ó. Vai ser um About. Já vou construir aqui a nossa home.about container.
Show. E aí a gente vai colocar o nosso H2, que vai ser o nosso title, o nosso parágrafo, que vai ser o nosso description, pode ser text, né? Como eu tinha dito, o nome é livre, vocês são livres para colocar o nome que vocês acharem que vai ficar mais semântico. Não é porque eu coloquei description que vocês precisam usar description em todos os projetos. Às vezes nem faz sentido, né, com aquilo que a gente está utilizando. Ia ser um text aqui, né, call, várias coisas. E aí a gente vai ter um link, né? Lembrando que isso aqui é um link, não é um botão. É um botão visualmente, mas é um link no HTML. Vou colocar um link e vou colocar o texto. Word. Olha, vou manter uma classe no mesmo padrão. Link. Deixa eu ver. É isso aí. A gente tem a nossa estrutura, que já vai estar aparecendo lá, somente o HTML, ó. E aqui no nosso description, vou pegar aquele texto e vou copiar aqui, ó, rapidinho. Perfeito. Não tem problema se tiver erro ali, a gente arruma. E vou colocar dentro do nosso parágrafo. Ó, foi lá para o final, vou ajustar aqui para ficar mais legível. Vou quebrar aqui, vou quebrar mais ou menos no mesmo espaço. Ó, sempre facilitando a leitura, né? Tem até um estudo que diz que o nosso cérebro ele consegue ler somente um espaço determinado, né? Então, se for muito grande, a gente acaba não prestando atenção no que está à direita. Então é legal a gente manter sempre mais ou menos um limite, né? A gente pode até colocar réguas, deixa eu ver se é fácil aqui, aí a gente já coloca. Guide. É um pouquinho complexo, vamos deixar para uma outra aula talvez pra gente mexer nisso, pra gente não perder muito tempo. Falando em tempo, deixa eu ver, 52 minutos, beleza, vai dar tempo de fazer bastante coisa ainda. No caso, agora, a gente precisa construir as classes, né? A gente fez o about container. E agora eu quero especificar bastante o title e o description. Para a gente não sobrescrever outras classes e para a gente garantir que não vai ter conflito. Então é home. Eu vou partir do about container, porque ele está dentro dele. E aí eu vou colocar about container, .title. Vou criar o nosso home, about-container, .description. Eu vou criar home, about, container, CTA, né? CTA, tá? É uma nomenclatura usada muito no marketing. É o call to action. O call to action, tá? É muito usado no marketing. Dá para usar também aqui, não tem problema. Vocês podem colocar também link, pode colocar button, né? Vou colocar a CTA, que é uma chamada de alguma ação. Vai chamar para uma outra página. Minto. Não, vamos manter CTA, tá legal. Mas acho que vai confundir vocês. Eu vou deixar link, tá? Link. Temos as nossas classes, agora a gente vai trabalhar com aquilo que a gente já viu. Então, o que a gente precisa? Ó, tá tudo lá, sem nenhum tipo de formatação. A gente precisa primeiro do plano de fundo, né? A gente já tem o plano de fundo prontinho aqui, porque a gente já definiu o nosso gradiente lá em cima. Então, eu vou aplicar direto no about, que eu quero que aplique em todo o nosso container. Então, vou colocar background image var, né? Abro o parâmetro da variável, né? Uma função, gradiente primary e um ponto e vírgula aqui. Eu vou duplicar e vou colocar aqui o fallback, né? Lembra que caso esse aqui não funcione, esse aqui vai passar
a funcionar no lugar do de baixo. Então a gente já tem lá o nosso gradiente, ó, mais ou menos como é aqui no nosso nossa seção sobre. E vamos adicionar o nosso padding, né? Nossa margem interna. Aqui eu tenho mais ou menos, ó, vou fazer um cálculo aqui, aquele mesmo cálculo que a gente sempre faz. Então eu tenho como base 830 e ele tá, ó, com espaçamento aqui. Deixa eu colocar na verdade aqui, ó, 830. Esquerda e direita ele tem 78 aqui, provavelmente aqui também deve ter uns 78, ó. Isso aí, 78. Então, de 830, vamos calcular. A gente tem, vou arredondar para 80, dividido por. Esqueci. A minha memória de curto prazo é horrível. 830. 80 dividido por 830 vezes 100, a gente vai ter 9,63. Como está acima de meio, eu vou arredondar para 10, não tem problema. A gente tem 10% de espaço em cada lado aqui. Eu vou colocar então aqui, ó, no container mesmo, um padding, tá? Em cima e embaixo eu ainda não sei. Esquerda e direita eu tenho 10%. Em cima e embaixo, vamos medir aqui mais ou menos. Em embaixo tem aí, mas eu preciso estar com zoom em 100% para saber exatamente. Ó, sempre com zoom mais ou menos em 100%, ele vai pegar a resolução da tela. Então ele vai ser muito mais preciso. Então eu sei que aqui, ó, eu tenho aproximadamente 80 pixels, tá? 80 pixels, então aqui acaba sendo 80 pixels. Se a gente for lá, agora no nosso Chrome, ele já vai estar muito mais organizado. A gente já tem o nosso link, que vai ser o botão, o nosso parágrafo, e deu um probleminha no nosso title que eu não coloquei, né? Vamos colocar então que é About Us. Como é que ele está capitalizado? Vou colocar tudo minúsculo. Show! Agora vamos ajustar as nossas fontes e outros espaçamentos, né? Vocês viram que eu não coloquei altura em nada, né? Eu só estou controlando com o padding. Então vou medir também aqui, ó, qual que é o padding que a gente vai ter no nosso aqui entre o nosso título e o nosso parágrafo. Entre o nosso título e parágrafo, mais ou menos 70. E entre o nosso botão, a gente tem aqui, ó, 35, tá? Eu já vou aplicar isso direto no meu parágrafo, né? Porque eu quero que ele que tenha os espaçamentos. Então, meu parágrafo é o description. Vou aqui no meu description e vou colocar o padding. Novamente, eu quero só em cima e embaixo, né? Mas eu não quero na esquerda e direita. Então, em cima, era 70, eu acho. Minha memória falhando de novo. 70. Era 70 aqui. Vou botar 75. Deixa eu ver se eu tento 75. É 70. E aqui. Eita. E aqui. Tem uns 40. Então eu quero 70 em cima e 40 embaixo. Então, vocês lembram do sentido do relógio? Em cima, 70 pixels. Direita, 0. E não coloque em pixels, tá? Sempre 0. Transforma o CSS muito mais rápido. Ele consegue ler números inteiros sem nenhuma unidade muito mais rápido do que com uma unidade. Se eu colocar 0 pixels aqui, por exemplo, o navegador vai ter que ler o valor e ele vai aplicar uma função de conversão para saber o tamanho. Então eu vou colocar 0, ele já vai ler 0 e não vai executar essa função. Então em cima 70, direita 0, embaixo 40 pixels. Não lembro se era isso, mas tá ok. Precisa ser pixel perfect, né? E a esquerda 0 também. Então, provavelmente, nosso espaçamento vai estar muito legal. Olha lá, com espaçamento legal. A fonte não está do tamanho certo. A fonte tá
É um problema quando a gente não tem... O que está acontecendo aqui? Acho que... Ah, tá. Eu ativei esse negocinho chato aqui do Linux. Depois eu vou tirar isso aqui. Ah, resolvido. Como eu não consigo medir a fonte, o que que eu faço? Eu meço a altura da fonte. Então, eu vou pegar aqui de novo, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu tenho mais ou menos uma fonte de uns 30 pixels. Só que eu medi o minúsculo, né? Eu vou ter que medir a maiúsculo. Então, 40 pixels. Não, 30 pixels, perdão. Então, eu vou colocar aqui o nosso title. Não, o nosso description. Me confundi. O nosso title, font size de 30 pixels primeiro. Vou dar uma olhadinha se ficou legal. Tá? Só que o A e o U estão maiúsculas, né? Vou colocar então text, acho que é transform, capitalize. Pronto, ele botou a inicial de cada palavra maiúscula. Já está muito mais próximo do que a gente queria. Ó. Agora ele está na cor branca. A gente já tem na nossa variável. Vou colocar então uma color e abrir a nossa função de variável, traço, eu acho que era color, traço fonte, traço light. Vamos ver se eu acertei. É isso aí. Color, font light. Já está a cor branca lá. Vamos dar mais uma olhadinha lá de novo. Tá? Ele está num negrito. Mas ainda está muito pequeno. É que também tá, tem uma questão aqui. A fonte ela influencia no tamanho. Então, uma fonte de 16 pixels de um tipo pode ser diferente de outro. Essa fonte aqui eu vou até mudar depois. Por enquanto tá ok, não vai impactar muito. Faltou um pontinho final aqui para dar aquele tchan. E vamos dar uma olhadinha como é que ficou lá. Beleza, tem o About Us. Agora a gente vai para o nosso texto. Aqui no nosso texto ele já não está mais em negrito, né? E ele tem um espaçamento entre as próprias linhas, né? A gente tem aqui, ó, mais ou menos uns 21 pixels de espaçamento. Tem várias formas de a gente conseguir esse resultado. No nosso caso, vamos colocar então uma fonte. Eu acho que se a gente colocar aqui no description o font size tá de mais ou menos uns 25 pixels, talvez vai ficar legal. Ó, 25 pixels já me resolveu. A gente quer também color, tá? Deixa eu ver se vai funcionar. Eu não lembro se era assim que escreve. Inherit. Assim. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Não funcionou porque o description é filho do container. Deixa eu ver se são todos da mesma cor. Ó, todas as fontes aqui são brancas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mover o color para o nosso container, tá? E aí eu aplico em todo mundo, ó, tá? O link não funcionou, porque os links eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, no link, deixa eu testar se funciona. Isso. Uh, essa opção aqui, inherit, né, de herança, herdar, ele vai herdar do pai que ele encontrar que tem essa propriedade. Então ele vai ler, né, por exemplo, o about container tem a cor branca e eu sou filho dessa about container. Automaticamente ele descobriu que lá tem uma cor definida. Então quando eu herdo, ele vai herdar a cor lá. Se eu mudar aqui para dark, ele também vai herdar. Ó. Então isso é uma estratégia bem legal da gente herdar. Da gente herdar, né, propriedades de pais sem precisar escrever todas as propriedades dentro. E aí a gente tem a nossa fonte. Aqui ela já ficou com o espaçamento que eu queria, ó. Por incrível que pareça, já ficou legal. Mas, caso a gente quisesse alterar isso, a gente tem o line height. Opa, não funcionou meu limit aqui. Line height, que é a nossa altura da linha. Eu vou colocar 50 pixels
é o dobro do tamanho da fonte, e a gente vai entender isso aqui melhor. Perdão, faltou um ponto e vírgula aqui. Ó, pode ver que ele aumentou muito o espaço. Eu vou aumentar 500 aqui, e vocês vão ver que ele dá exatamente 500 pixels, mas não é de espaço, tá? É de altura da linha, ou seja, cada linha desse texto está ocupando 500, e não o espaçamento entre elas. Seria algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aqui, ó, isso aqui é o line height. Ó, ela vai até a metade daqui entre o description e o texto, e aqui também iria até a metade entre a segunda linha do parágrafo, certo? Então, o line height ele trabalha assim, ele trabalha na altura da linha. No nosso caso ali, não precisou. Então, eu vou definir aqui com escala. Eu vou colocar 1 primeiro, ó, ficou juntinho, tá? Eu vou colocar 1.2. Essa escala é, por exemplo, 120%. Se eu colocasse 120% aqui, seria praticamente a mesma coisa. Se eu colocar 200%, ele vai ter 200% do tamanho da fonte. Então, eu quero só 1.2. Não, um pouco mais. Deixa eu ver. Acho que 1.6 aqui. 1.6 já resolveu. Show de bola. Falta o quê? Falta o nosso menuzinho. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem uns minutinhos legais ainda. Vamos arrumar esse botão aqui do portfólio. Tá? Vou fazer aqui de novo o nosso link. Tá? Algumas configurações. Tá? Tem uma setinha também que a gente vai usar o Font Awesome. Isso é bem legal, ó. Vamos lá no Font Awesome. Olha como facilita o trabalho o Font Awesome. Aquilo ali é uma arrow. Ó, arrow right. Vou copiar. Muito fácil. E vou colar aqui dentro do nosso link. Tá? Não tem problema. A gente pode ter várias coisas dentro do link que vai funcionar. Opa, já está lá a nossa setinha. Exatamente como a gente esperava. Ele já está na cor branca também, porque ele já está herdando. Quando a gente colocou aqui herdar, ó, ele vai herdar junto tudo que tem ali dentro. Agora, deixa eu quebrar isso aqui, porque ficou muito longo. Ó. Então assim vai ficar um pouquinho mais bonito, mais fácil de ler, né? Um pouquinho mais bonito também. A gente precisa alinhar ela à direita. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem About Container, tá? Mas o nosso texto está à esquerda. E a única coisa que está à direita é o portfólio. Aí a gente tem um probleminha aqui. Deixa eu ver uma maneira legal. Tá? Será que funciona lá em Self? Aqui tem então Flex. Não, não vai funcionar porque eu preciso de um Flex aqui, ó. Tá? Então agora se eu colocar um align aqui, Flex End, vai resolver. Perfeito. Isso aqui é muito legal, tá? A gente testar primeiro no DevTools. Esse aqui vai ser o melhor amigo de vocês no front. Então sempre tentem aplicar aqui primeiro para ver se funciona, ao invés de vir aqui mudar, aí atualiza lá e vê. Aí a gente acaba tirando o foco de uma coisa e indo para outra. Isso é muito cansativo. Esse Alt Tab que a gente faz aqui cansa demais. Esse é um dos motivos da gente utilizar mais de um monitor na programação. A gente não tem que ficar fazendo essa troca. Além da gente fazer mais movimentos na mão, né? O que acaba tendo mais movimento repetitivo, que vai criar vários problemas depois no futuro, né? A gente acaba vendo o resultado instantâneo, a gente pode fazer testes. Porque, como eu tinha dito, né? Vocês não vão decorar tudo. Vocês vão decorar aquilo que vocês vão no dia a dia. Muitas vezes vocês vão precisar fazer pesquisa e encontrar a propriedade. Mas é aquilo que eu tinha comentado também. É interessante a gente saber pesquisar e a gente saber onde buscar, que aí a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Aqui a gente consegue resolver com o flex no about container, né? E o nosso align self no link, porque eu não quero alinhar esses outros aqui, eles já estão no alinhamento que eu preciso, né? Então vamos lá, vamos aplicar aqui no nosso about container um simples display flex, tá? E aí ele vai ficar em linha, ó, não é o que a gente quer, vamos mudar o eixo dele.
Vou mudar a direção para coluna. Show, é isso aí. E para finalizar no link, a gente coloca um align self, né? Alinhe-se você mesmo ao flex end. Perfeito, é exatamente o que a gente queria. Agora vamos dar uma olhadinha. Ele tem um paddingzinho ali, ó. Mais ou menos, ó, uns 16 pixels em cima, embaixo, vamos colocar o mesmo tamanho. Aqui, ó, ele tem uns 34. Provavelmente aqui também tem 34. E vai ter um espaço aqui, ó. Só que a gente vai resolver provavelmente com o flex, tá? Deixa eu ver. Ó, 34 também, mais ou menos. Então, vamos transformar o nosso link no flex. Não vamos transformar no flex, não, perdão. Vamos colocar o pad. Então, eu tinha visto lá que em cima e embaixo tinha uns 30 pixels. Deixa eu ver se era 30 mesmo. Minha memória me traindo a todo momento. Um pouquinho menos até, ó. Deixa eu aumentar o zoom porque não está em 100% lá no zoom. Eu quero que ele seja bem preciso, ó. Pode escrever aqui, será? Deixa eu ver. Pode escrever, ó, 100%. E aí eu vou tentar ser o mais preciso possível, ó. Sempre na parte interna da linha, ó. Tem 21 em cima, tá? Eu vou arredondar para 20. Então, 20 em cima e embaixo. E aqui, esquerda e direita, a gente vai ter 35. Então, em cima e embaixo eu tenho 20 pixels, esquerda e direita eu tenho 35 pixels. Vou voltar lá, vai estar o nosso padding, não está aparecendo, obviamente, porque não tem as nossas bordas. E eu esqueci um ponto e vírgula. Mas o nosso padding está ali, ó. Se eu selecionar então esse elemento aqui, ó, tá lá o nosso padding. Agora vamos colocar essa borda. Acho que a gente não usou borda ainda, vai ser bem legal. A gente tem a propriedade border. A border é o shorthand. Lembra que eu tinha falado que existem propriedades que abreviam várias outras propriedades para a gente não ter que escrever tanto código. Nesse caso aqui, eu vou usar só o border, tá? A gente tem o border aqui ó, na documentação, border CSS. Na documentação a gente vai ter várias opções, ó, de bordas, tem dotted, dashed, solid, double, groove, oculta, ó, tem todas elas sendo mostradas aqui. Aí a gente tem outras propriedades, né, como border width, daí são as propriedades separadas, ó. Eu posso botar o border style, que é sólido, o border width, que é 5%. Eu posso botar o border color. Tem todas as propriedades separadas, ó. Vocês podem ver aqui, ó, borders, ele tem tudo sobre borda e o shorthand também, ó. E aí a ordem dele é o width, o style e o color, tá? Então eu quero o quê? Eu quero uma borda de... Deixa eu ver qual é o tamanho disso aqui. Isso aqui eu acho que é um pixel, tá? Vai ser bem difícil medir isso aqui. Eu acho que é um pixel. Eu vou colocar um pixel. Não, eu acho que é 2 pixels. Eu quero uma borda de 2 pixels, tá? Qual que é a segunda propriedade? É o estilo, tá? Eu quero que ela seja sólida. E qual que é a terceira propriedade? É a cor. Eu quero que ela seja branca. Eu vou adicionar var, color, font, light. Se eu não me engano, era isso aí. Perfeito. A gente já tem a nossa borda. Já ficou um botão bem legal, né? Já daria para usar ele assim. Mas faltam alguns detalhes também. Vamos tirar então o text decoration, né? Que é aquele nosso underline lá. A gente não tem nenhuma decoração no nosso texto. Show de bola. Já está ali. E agora vem uma coisa muito bacana que é o border radius, né? Eu não sei qual que é o radius dessa borda, tá? Não me lembro também alguma forma de calcular. Deixa eu ver se a minha teoria está certa. 19. Então, deixa eu ver aqui. Não é essa a minha teoria. Eu vou ajustar no olho, ó. Vou botar um border radius aqui e vou aumentando para ficar o mais parecido. Opa, chega um ponto que ela não vai mais, né? É porque ela já ficou totalmente arredondada. Nesse caso,
Opa, foi mal. Me passei na explicação. Nesse caso, ó, eu sei que ele para de mudar em, ó, 27, 28, 29, 30. Ó, 33 para 34 já não acontece mais. E aqui já tá bem parecido, ó. É mais ou menos isso aqui que eu quero. Então aqui eu vou botar uns 35 pixels. Minha border traço radius, tá? 35 pixels. E a gente tem várias formas de border. Tem border right radius, se eu não me engano, que a gente só coloca no canto de cima à esquerda. É border right top, eu acho. Alguma coisa assim. Deixa eu lembrar. Border, traço radius, traço... Ó, top, traço left. Ele vai aplicar somente no canto esquerdo, ó. Que é esse aqui. E aí, se eu tivesse top right, ele aplicaria à direita, ó. Só a borda à direita. Então, a gente consegue fazer várias coisas com isso daí. Mas no nosso caso aqui, a gente quer uma borda redondinha, normal. Vou colocar então a border radius, 35 pixels. Eu vou colocar uns 50 para garantir que ele nunca vai mudar desse formato. Eu vou quebrar isso aqui, ó. E o nosso botão se mantém intacto. Mas não ficou legal. Ele está muito alto, né? Eu vou diminuir um pouco o padding. Em cima e embaixo eu vou colocar uns 12. Vamos ver? Ó, tá bem mais parecida. E o nosso texto está em negrito, ó. Aqui dentro não tá, além de ter inicial maiúscula. Então vamos ajustar isso aí também. Vamos colocar então aqui font-weight. Eu quero bold, negrito. E o font-traço, me esqueci, text-transform vai ser capitalize. Eu quero a inicial maiúscula. Exatamente isso. Ficou muito parecido com o nosso, ó. Só aqui, ó, tem um detalhe. O nosso gradiente está invertido, ó. Ele está para cá. E a gente tinha feito um reverse, né? Vamos mudar isso aí para ficar mais parecido com o nosso layout. Reverse. Ele foi para baixo, até porque a gente tinha ajustado manualmente, ó. Ele não tá 100% igual. Vou dar uma mexidinha lá no reverse para ver se a gente consegue deixar o mais parecido com o nosso layout. Cadê o reverse? Tá aqui. Tá, eu tinha colocado 180 graus. Vou colocar então menos 90. Vamos ver se ele vai aceitar. É isso aí, ó, menos 90. Agora ele ficou igual. Antes do menos 90 não funcionou aquele dia, porque não estava num tamanho suficiente para a gente ver. Então a gente tem aqui, ó, nosso texto, nosso botão, tá? Tem uma coisa muito legal, acho que eu já mostrei para vocês, que é o User Selected. A gente escolhe para que o usuário não selecione isso aqui, ó. Então vou aplicar aqui também para não ter nenhum problema de o cara clicar e selecionar o texto inteiro. É uma forma também de evitar copia e cola. Não é muito usado hoje em dia a gente evitar copiar e colar o texto, a menos que seja, sei lá, uma plataforma de educação e não quero que copiem os testes. Então vou colocar aqui no meu container, ó, about container, aqui, user, select. Eu não quero que ele consiga selecionar nada, ó. Então quando eu der vários cliques, ó, tanto no botão, ó, ele não vai dar aquele probleminha. Depois ficou tudo pronto? É basicamente isso aí, pessoal. Essa seção aqui, ó, é a mesma seção, tá? A gente vai continuar na próxima aula e a gente vai finalizar esses carinhas aqui que vai ser bem legal. Então, pessoal, é isso. Provavelmente vou estar aí com vocês no chat. Espero que tenham gostado da aula e até uma próxima. Valeu, valeu!